tu já clicou no vídeo, tu já leu o título do vídeo, tu já viu essa capa maravilhosa do vídeo que tá rolando por aí nas redes sociais, no YouTube. Você vai aonde? Vamos falar hoje sobre a história da Chica da Silva. Mas antes de começar o vídeo, tá ligado? Pausa aí, se inscreve lá no canal, dá um like. A história da Chica da Silva, então, vem comigo, Kresedek, meu filho, chama! Chica da Silva foi uma escrava alforriada que viveu em Minas Gerais, mais precisamente no Arraial do Tijuco, onde atualmente fica o distrito de Diamantina. Distrito de Diamantina. Teria vivido durante a segunda metade do século XVIII e é considerada por muitos, então, uma espécie de personagem aí meio sui generis na história do Brasil, né? Diferente um lance diferente, assim, um negócio diferente, entendeu? A ex-escrava teria mantido um relacionamento estável com o contratador de diamante João Fernandes, o sexto contratador responsável por explorar as minas de diamante que existiam em Diamantina, né? Um serviço concedido pela coroa de Portugal ali, então, tu explorava, tu ganhava esse direito de explorar e tu pagava ali, então, impostos ali de boa pra coroa portuguesa. Chica da Silva era filha de uma escrava africana de Costa da Mina chamada Maria da Silva e de seu pai seria o português Antônio Caetano de Sá. Em 1754, já tendo um filho de seu antigo dono, Chica da Silva é dada então ao contratador João Fernandes. Teria tido com ele 13 filhos e teria tido um relacionamento estável aí que durou cerca de 15 anos, então. Os amantes tiveram que se separar no ano de 1775, quando o contratador, então, precisou regressar a Portugal para prestar contas ali dos seus serviços de contratador ao Marquês de Pombal, que era quem mandava, vamos dizer assim, de fato, na Portugal da época. Bem como para reclamar ali a herança que o seu pai falecido teria deixado. João Fernandes teria levado consigo os 4 filhos homens que teve com Chica da Silva, que ocuparam cargos públicos e inclusive obtiveram ali títulos de nobreza. Imaginem filhos de uma ex-escrava obtendo na época títulos de nobreza. Era um lance meio atípico então para aquele movimento ali da conjuntura. Chica da Silva faleceu em 1796 e foi enterrada na igreja de São Francisco de Assis, no Arraial do Tijuco, que era um privilégio dado a pessoas brancas e de classe alta, então, na sociedade da época. Bem, talvez um dos elementos mais interessantes da história da Chica da Silva, se nós formos pensar a Chica da Silva hoje, seja uma espécie de desmistificação que está rolando da figura dela, né? De quem foi, evidentemente, a Chica da Silva. Como é que a gente está descobrindo isso hoje? Bem, através de pesquisa, tá? Pesquisas ligadas a universidades, de pesquisadores que estão aos poucos, digamos assim, literalmente, em alguns casos, garimpando a história desses personagens de uma maneira mais devida do que se fazia antes. Bem, no ano de 1868, o advogado João Felício dos Santos publicou um livro. O título desse livro era Memória do Distrito Diamantino, sendo então o primeiro registro biográfico ali da história da Chica da Silva. Nesse livro, né, alguma parte desse livro contém então um relato sobre Chica da Silva, que foi essa personagem que viveu naquela região. Bem, Felício é notoriamente influenciado, ao que tudo indica, pelo racismo da época, dando ali uma imagem a Chica da Silva que os estudos historiográficos contemporâneos vão acabar vão acabar defendendo, né, que não era bem por aquele lado ali, não era bem o que ele expressava no livro que de fato aconteceu. Só que esse livro do Felício acabou ressoando depois de sua época como a narrativa válida a respeito da história da Chica da Silva. Trazia ali uma imagem como se fosse uma pessoa meio depravada, que usava de qualquer meio possível, então, para conseguir o que queria. Acabou criando uma espécie de personagem meio satânico, assim, em cima da história da ex-escrava.
A professora Júnia Furtado, da Universidade de Minas Gerais, é provavelmente hoje a maior pesquisadora a respeito da história da Chica da Silva. Ela vem pesquisando sobre o assunto aí desde meados dos anos 90. E segundo a professora, é preciso a gente começar a desmistificar esses elementos que foram anexados aí indevidamente na história da Chica da Silva. Bem, além do racismo do Joaquim Felício dos Santos, a gente tem que entender que as impressões que eram disseminadas na época iam tender, digamos assim, a deturpar a imagem de uma pessoa que era uma ex-escrava, né, e que foi casada com um homem branco e rico. Então existia uma certa tendência, segundo a professora, a interpretar essas histórias como se fosse algo moralmente inaceitável. E para além disso, é preciso deixar de julgar a Chica da Silva através dos nossos valores atuais, por exemplo, como o feminismo, né? Colocando a Chica da Silva como uma personagem feminista e tal. Quando na real tem a ver com a independência de uma figura feminina, mas não segundo os nossos moldes atuais, né? Bem como encaixar a Chica da Silva numa luta antirracista, ou o que for, já que a própria Chica da Silva era negociante de escravos. Então, quer dizer, a gente precisa parar de julgar esse tipo de personagem com a nossa visão crítica dessa nossa época. Ou melhor, não encaixar a história da Chica da Silva nesse nosso novo padrão de julgamento. Mas de uma forma ampla e geral, né, apesar de tudo isso, ela pode ser considerada como uma personagem contra-hegemônica, sobretudo em relação à moral da época. Uma sociedade escravagista que tinha na cor da pele o fundamento da escravidão, e sem contar o machismo ali intrínseco ao comportamento do pessoal da época, né? Que ressoa em nós hoje, mas na época era muito pior. Um dado interessante que a professora Furtado traz era que esses casamentos entre homens brancos e escravas na época, ou esses relacionamentos, né, já que não eram formalizados, esses relacionamentos estáveis entre homens brancos e escravas na época era bastante comum. Então o que torna a Chica da Silva, apesar de um personagem contra-hegemônico, alguém que se insere ali numa conjuntura específica onde esse tipo de lance já rolava. Uma outra coisa que a gente precisa se livrar, segundo a professora, é dessa narrativa que o Joaquim Felício teria criado de que a Chica da Silva era uma depravada sexual, né? Sexualizando ali, então, o personagem, o papel ou a atuação na sociedade dessa personagem. É uma narrativa altamente influenciada pelo racismo da época, altamente influenciada pelo sexismo da época e que acabou ganhando, digamos assim, uma cama confortável no racismo estrutural que existe na nossa sociedade e na interpretação da nossa própria história. Por essas e outras, foi que a gente trouxe então hoje a história da Chica da Silva. Foi um personagem sui generis na nossa história, foi um personagem relevante na nossa história, influenciou o Jorge Ben a escrever um som, influenciou o Walter Avancini a fazer uma novela. Inclusive tem material no canal sobre Jorge Ben, se não foi lançado ainda, vai ser lançado. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Compartilhem ele com quem vocês gostam, com quem vocês não gostam. Agradecemos a atenção de vocês. Se inscrevam no canal. Isso é muito importante para o nosso trabalho. E falou! Até o próximo vídeo.